Pode começar? Pode abaixar mais. Aí. Oi, galerinha que assiste o meu canal. Vocês sabem como se conta o tempo? Não. Mas que tempo? Anos, meses, dias, horas, tempo histórico. Existem várias formas de contar o tempo. Como assim? Sabia não? Isso mesmo, existem vários tipos de calendário diferentes. Eu sou a Camila e hoje nós vamos dar a volta ao mundo ao calendário em minutos. Eu não sabia. Hoje eu tô aqui num lugar diferente. Eu tô na escola que eu estudei há 20 anos atrás, em 1999. 2 décadas. Ou seja, eu sobrevivi a 2 final de mundo, de 2000 e de 2012. Eu sou uma sobrevivente. E há muito tempo atrás, aqui, com meus BFF, vocês têm os de vocês, eu também tinha os meus, eu ainda mantive contato com eles, mesmo com o passar desses anos todos. Pode parecer fácil pra vocês, que hoje tem WhatsApp, Facebook, Snapchat, vários meios de comunicação, né? Só que na minha época, há muito tempo atrás, tô velha, era diferente, era orelhão, era carta, era internet de escada. Vocês não têm noção que era isso. Tinha que entrar depois da meia-noite, porque senão era caro. Ficava horas ali esperando conectar e a internet, ó, era péssima. E eu tô aqui hoje pra contar uma experiência muito bacana que eu tive, muito da hora. Hora, calendário. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Olha, mulher! Eu encontrei essa turma. Rolou aí uma organização da escola do reencontro das turmas de 1999. E eu encontrei com esses meus amigos, que é a Carla, a Ariane, a Tatiane, a Sandra, o Vitor. Eu vou apresentar eles pra vocês, porque o papo foi tão bom que eu marquei encontro com eles amanhã e vocês vão comigo pra falar de um assunto muito bacana. Eu descobri que a Carla viajou pelo Brasil todo e conheceu uma tribo indígena. A Tati virou professora, foi morar na China e deu aula de português lá. O Vitor se formou em teólogo, foi pro Vaticano. Então eles me contaram várias coisas bacanas sobre os calendários, né, de diferentes culturas. Essa galera toda viajando pelo mundo aí e eu tô aqui com vocês. Nessas conversas eu acabei bugando. Porque existem várias formas de contar o tempo, eu nem imaginava. Porque eu sei que existe o tempo cronológico, que é o passado, presente e futuro. Eu era um bebê, passou o tempo, ontem eu fui numa festa, amanhã eu vou viajar. E a gente conta assim, né? Nosso calendário tem 12 meses, 24 horas do dia. E o tempo histórico, que a gente sabe que é por acontecimentos históricos. De repente a descoberta de uma vacina importante, a posse de um presidente, as guerras. É verdade. E eu conheci esse tipo de forma de contar o tempo, mas eu descobri que existem outros tipos também, e eu fiquei bem curiosa para saber, porque eu achei que existia só a nossa forma de contar o tempo. E se existem outras formas, quem criou o nosso calendário? E por que a gente segue ele? Vamos descobrir isso daí amanhã. No dia seguinte... Gente, que loucura, quanto tempo a gente ficou sem se ver, legal, 20 anos. Que bacana Foi, reencontrar legal. vocês, gente. Eu tô muito contente. Isso é muito legal. E as novidades? Muitas. Eu tava falando pra galerinha do meu canal, eu tenho um canal no YouTube. E eu tava falando de vocês pra eles. Ah, que legal. Que E linda. eu contei do nosso encontro, né?
E surgiu várias curiosidades, o pessoal também ficou bastante curioso. Até ia te perguntar, Vitor, você estava falando da sua viagem ao Vaticano, sobre o calendário cristão, de como ele funciona. Então, o calendário cristão é chamado também de gregoriano e foi promulgado pelo Papa Gregório XIII em fevereiro de 1582. O marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo e não tem motivações religiosas. Como a Europa era a maior exportadora de cultura na Idade Média, convencionou-se a usar a marcação de dias estabelecida no Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. É um calendário solar, ou seja, leva em consideração o ciclo do Sol. Como o ciclo solar tem 365 dias e 6 horas, essas horas que sobram são acumuladas em 4 anos, até serem suficientes para acrescentar um dia, ou seja, o ano bissexto. O Papa Gregório XIII reuniu um grupo de especialistas para corrigir o calendário juliano, que era usado anteriormente. Oficialmente, o primeiro dia deste novo calendário foi o dia 15 de outubro de 1582. O calendário cristão é organizado em dias, semanas e meses. O dia tem 24 horas e a semana 7 dias, e o mês 30 dias. A palavra calendário vem do latim, que significa livro das calendas. Este era o livro usado para contar os dias das festividades religiosas marcadas no início de cada mês lunar na Roma Antiga, antes da introdução do calendário juliano. O calendário é chamado gregoriano como uma homenagem ao Papa, seu criador, o Gregório XIII. Gente, tem um detalhe que precisa ser falado. É importante lembrar que durante a colonização europeia pelo mundo, as culturas originárias dos países colonizados foram suprimidas e a cultura e costumes europeus, inclusive religiosos, foram impostos às populações nativas. Aqui no Brasil, por exemplo, os índios eram tidos como inferiores, selvagens, a sua cultura e religião nunca foram respeitadas. Pelo contrário, os jesuítas, que eram padres missionários, catequizaram os índios, fazendo com que os povos indígenas de diferentes tribos se adaptassem à religião cristã. Os índios no Brasil até hoje sofrem efeitos de tudo isso, já que muitas vezes não podem preservar sua cultura, nem o direito às suas terras. Se nós pudéssemos conhecer as diferentes culturas indígenas pelo Brasil, teríamos muito mais coisas legais a agregar às nossas vidas. Inclusive, em uma das minhas viagens pelo Brasil, eu conheci uma tribo muito isolada e graças a esse isolamento eles ainda conseguem preservar um pouco de sua cultura, hábitos, e eles têm um jeito muito legal de contar o tempo, diferente de todos nós. Embora eles vivam no mesmo tempo histórico que nós, a era digital, eles mantêm suas tradições e não fazem parte desse costume. Na minha viagem, conheci os Chuyás, que são povos indígenas brasileiros que vivem no Parque Indígena do Xingu, localizado no estado do Mato Grosso do Sul, com uma população de 330 pessoas até 2010, de acordo com alguns pesquisadores. Os homens trabalham nas roças, fazem a coivara e o plantio da mandioca brava. As mulheres arrancam e preparam a farinha e outros alimentos. As mulheres plantam e colhem milho, batata, amendoim e feijão. O plantio e a fiação e tecelagem de algodão são feitos exclusivamente pelas mulheres. Os homens cooperam na construção de casas e canoas, na caça e na pesca. A contagem de tempo dos Chuyás é ligada a elementos da natureza. Vamos conhecer um pouco deste calendário? Janeiro, por exemplo, eles colhem o milho. Fevereiro, para os Chuyás, é a época do rio cheio, representado no calendário pelo desenho de um peixe nadando. No período que chamamos de março, eles fazem referência à colheita do abacaxi. Em abril, os Chuyás vivem a época da pescaria. Esse período é muito importante, porque a pesca fora de época prejudica os peixes. Maio, a madeira é uma das matérias-primas mais utilizadas pelos indígenas na construção de casas, ferramentas e embarcações, além de a utilizarem como lenha para as fogueiras. Os Chuyás referem-se a esse período
que chamamos de maio como derrubada. Essa é a época de cortar árvores para conseguir a madeira de que precisam. Junho é conhecido pelos Chuyás como o tempo da gaivota, e é com um desenho dessa ave que eles representam essa época do ano em seu calendário. Sua presença na região ocorre sempre na mesma época do ano, exatamente em junho. Julho. O calendário Chuyá representa julho como uma tartaruga nadando sobre seus ovos. Esse povo refere-se a esse mês como Tracajá, por ser a época em que as tartarugas de água doce se reproduzem. Agosto. Os Chuyás participam do Quarupi, festa de despedida aos mortos e encerramento do período de luto. Setembro. O calendário Chuyá representa o mês de setembro como uma plantação de mandioca, que é a base da alimentação de diversos povos indígenas. Outubro. Há um fruto muito conhecido e apreciado pelos Chuyás, chamado pequi. Em outubro, eles realizam a colheita nos pequizeiros. Novembro. Em novembro, nos aproximamos do verão, por isso é com o sol radiante que os Chuyás representam esse mês. Dezembro. O fim do ano Chuyá é marcado pela colheita da melancia. É neste mês também que os índios plantam o milho. Quando o milho estiver bom para colher, eles já sabem que o mês de janeiro está se iniciando. Gente, para tudo! Na China, que é um país do Oriente, uma cultura milenar, o tempo é contado através de festas. Ô, povo festeiro! A China é o país mais populoso do mundo. Lá moram 1,4 bilhão de pessoas. É muita gente, né? Na minha passagem pela China, vivenciei um fato curioso. Os chineses têm um calendário próprio. Legal, né? E o calendário deles é o mais antigo do mundo, antecede o gregoriano, que vocês conheceram. O calendário chinês é baseado em observações astronômicas do Sol e das fases da Lua. Há algumas semelhanças com o nosso. Um ano comum tem 12 meses e um ano bissexto 13 meses. Um mês extra está inserido no calendário de um ano, quando ocorre salto. Por isso, os anos bissextos têm 13 meses. No nosso calendário é incluído um dia extra. Calma, vamos entender. Cada mês pode ter 29 ou 30 dias, e o ano tem 354 ou 355 dias. O ano novo começa sempre na lua nova, entre os dias 20 e 21 de janeiro e 20 de fevereiro. O início é à meia-noite. Para os chineses, a associação entre a data de nascimento de uma pessoa e o animal que rege o ano em que ela nasceu é muito importante, pois esse animal mostra muito sobre a pessoa. Por exemplo, a personalidade dela é de acordo com o comportamento desse animal. Vocês sabem quais são eles? Rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, ovelha, macaco, galo, cão, javali ou porco. Vocês já devem ter ouvido falar, né? A China tem 3 datas muito importantes que são comemoradas, que são o Ano Novo Chinês, a Festa do Dragão e o Festival das Lanternas. Esse vocês já devem ter visto na TV, né? Essas comemorações são vistas por vários turistas. Hoje em dia, todo mundo conhece a China, né? Temos muitos produtos vindos de lá em nossa casa, não é mesmo? Sabe por quê? A partir de 1978, a China iniciou uma série de reformas econômicas, as quais tiveram como base algumas reformas visando tornar o país um grande exportador de produtos de baixo custo e procurando atrair investimentos estrangeiros. E vocês puderam perceber as mudanças, né? Com essas medidas, o país se tornou uma potência econômica. Por conta da mão de obra barata, centenas de empresas estrangeiras foram atraídas para o país, tornando-o uma verdadeira potência exportadora. Infelizmente, todo o crescimento econômico aumentou a desigualdade social, pois existem poucos que ganham muito, por exemplo, os proprietários dos meios de produção, enquanto a maioria ganha bem pouco. Sabe quem são? São aquelas pessoas que vendem a força do seu trabalho. Isso acho que vocês entenderam, né? Pois é um país muito legal, mas que também possui problemas para serem resolvidos e melhorados, como aqui. Alguns momentos depois... Ai, gente, foi muito interessante. Nossa, foi demais, gente. Eu amei estar com vocês. Legal. Então é isso, pessoal. Hoje foi muito bom estar com vocês. A galerinha do meu canal amou vocês. E até o próximo encontro. Espero que não demore 20 anos, hein? Também. Não vai demorar. Agora... Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.
Galerinha, depois de toda essa volta ao mundo aí, com diferentes culturas, agora sim eu entendi as diferentes formas de contar o tempo. Entendi também que não é porque a gente conta o tempo assim que o nosso jeito é o único e mais importante. Ele é mais importante na sociedade que a gente vive, a necessidade da gente se organizar dessa maneira. Mas que outros povos têm necessidades diferentes das nossas, e nem por isso não mais importante, né? Todas são importantes. E apesar das diferenças, a gente percebe que tem uma coincidência aí também. Tem alguns pontos que, no caso, dias, meses, horas. Então, a gente tem que dar valor não só para a nossa cultura, mas tem que também respeitar e dar valor para culturas diferentes das nossas. Então é isso, galerinha. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Já deixa seu like aqui, se inscreve se você não é inscrito, tá? E eu vou deixar uma pergunta aí para vocês. Assim como eu tive essa experiência, que eu revi meus amigos de 20 anos atrás, né? Essa experiência com o tempo, da passagem de tempo. Vocês já tiveram alguma experiência assim relacionada com a passagem de tempo? Deixa sua resposta com a professora e quem sabe eu não conto aqui a sua história no próximo vídeo do meu canal. Mal feito, feito!